Bem-vindo para a nossa reunião pedagógica do específico Hverso, o seu universo de ciências humanas para o Enem, aonde eu vou te levar aí aos 40 acertos mais com qualidade, sem você ser derrubado aí pelo TRI da prova do Enem, beleza? Olha só, estou com um roteirinho aqui para a gente começar a discutir. O primeiro item da nossa reunião é sobre o método que nós vamos utilizar. A primeira coisa que eu não quero é que você perca tempo, né? A gente tem observado que o aluno assiste 36 semanas de aulas no cursinho, se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. Ele estuda conteúdo de história, filosofia, geografia, sociologia, do seu início ao fim. E você não precisa disso. É básico que você logo de cara comece entendendo a matriz Enem. É ali, por meio do seu edital, que você vai conhecer o que é o mínimo conteúdo para que você possa fazer essa prova. O que vem acontecendo é que você está estudando todo o conteúdo de humanas. Você não precisa disso. Existe um padrão na prova. Existem também técnicas de interpretação para essa prova. E é lógico que é o que a gente vai te preparar aqui em até 16 semanas. Né? É possível você se preparar com qualidade em 16 semanas, observando o que é conteúdo focado, sem perda de tempo. É isso que a gente vai começar a discutir aqui a partir de agora. Você já deve ter visto o meu trabalho aí nas redes sociais. Eu sou responsável pela aprovação de milhares de estudantes aí ao longo desses últimos 15 anos, aonde eu trabalhei nos melhores colégios e cursinhos privados daqui da nossa região, do norte do Brasil, e também sou fundador do primeiro pré-vestibular estadual gratuito do Brasil, aonde já aprovamos aí mais de 10 mil estudantes, que é o Enem Pará. E a partir disso eu comecei a observar que os meus estudantes, que os alunos, tinham uma grande dificuldade com relação à prova de humanas, caindo numa realidade muito distante do que de fato acontece, quando eles pensam que a prova de humanas é uma prova fácil, é uma prova decoreba, é uma prova de memorização, é uma prova conteudista, que você não precisa focar tanto. Cara, isso é uma grande farsa que colocaram na tua cabeça e eu estou aqui a partir de agora para desmistificar isso aí. Tá? A gente tem que entender a prova pelas suas habilidades, a gente tem que entender a prova por meio de interpretação e, lógico, por um mínimo conteúdo. Eu não estou dizendo aqui que a prova é só de interpretação, pelo amor de Deus. Se eu estiver falando isso aqui, eu vou estar fazendo você aí, com certeza, não chegar aos 40 mais acertos do Exame Nacional do Ensino Médio em humanas. Longe de mim fazer isso aí com você. Então, eu quero te dizer o seguinte, é que a gente precisa entender essa prova, a gente precisa se preparar para o Enem. Se preparar para o Enem não é igual você se preparar para a prova da USP, não é igual você se preparar para a FUVEST, não é igual você se preparar para o CESUPA ou para essas universidades ou faculdades mais tradicionais daqui da região norte, nordeste ou do sul e sudeste ou do Brasil como um todo, tá? Se preparar para o Enem é diferente, tá? Se você se prepara só visando conteúdo, com certeza você está perdendo tempo, com certeza você não vai ter um acerto qualificado nessa prova. Quer um exemplo? A prova não vai te cobrar, por exemplo, qual era a polícia nazista no regime totalitário de Hitler. Esse conteúdo mais específico não vai cair na prova. Eles vão fazer você raciocinar, analisar o totalitarismo naquele contexto. É muito diferente. Então você precisa sim entender as habilidades. Eu vou instalar essas habilidades em você, porque conhecer habilidade e aprender habilidade não é o nosso foco aqui. Eu quero instalar em você essas habilidades para quando você se deparar com a prova do Enem, naquele contexto, você arrebentar e mandar muito. E mais que isso, galera, olha só, 80% da prova, quase 80% da prova, ela é cercada ali de conteúdos de nível baixo e intermediário. Né? Só 20% é aquele conteúdo mais global, aquele item mais global de dificuldade, né? Um nível muito alto. Não, pessoal, olha lá, quase 80% da prova é fácil ou médio. Tá? Isso quer dizer o que para você? Que boa parte dessa prova você mata ela com uma boa interpretação, com um mínimo conteúdo, com análise de padrões, com espelhamento da prova de outros anos. E isso requer técnica, conhecimento específico sobre essa prova. Eu tenho aí 15 anos
trabalhando com o Enem, coordenando o Enem Pará por meio do governo do estado, né, para que leve os nossos estudantes à sua aprovação. Então, preocupado com isso, eu montei esse específico, o nosso específico Hverso, para te qualificar para essa prova que tem cada vez mais diminuído a nota padrão, a nota média dos nossos estudantes no Enem aqui no Brasil. E uma das grandes coisas que a gente percebe no nosso estudante que estuda conteúdo de memorização é exatamente a dor do branco. O cara esquece. O cara tem aquela sensação de que ele não estudou nada na hora da prova. Por quê? Porque o nosso estudante ele está mal preparado para a prova. Ele também tem ali um problema com sono, ele não consegue dormir direito, a memorização não é consolidada, o cursinho ensina só conteúdo do início ao fim. E isso faz com que você tenha dificuldade na hora dessa prova. Você até vai para a prova com aquela sensação, aquela certeza de, cara, eu vou mandar muito bem na prova de humanas, eu estudei, eu gosto de humanas, eu gosto de história, eu gosto de geografia, filosofia, sociologia, eu vou mandar bem nessa prova. Essa confiança, ela cai por terra quando você se depara com a prova do Enem, que é uma prova diferente da prova conteudista. Né? E aí dá aquele famoso branco, você começa a ficar muito nervoso ou nervosa, e aí, a partir daí, é ladeira abaixo. É isso que a gente não quer. O que a gente quer é o inverso. A gente quer que você, quando se depare com a prova, você diga assim, caramba, eu já fiz uma questão muito parecida com essa. Caramba, o professor bateu exatamente nisso. Né? É esse interesse que nós temos com relação à sua preparação para a prova de humanas do Enem, agora, a partir de agora, aqui no Hverso. E para isso, cara, é preciso que você entenda como é a estrutura da prova do Enem, tá? O INEP disponibiliza essa cartilha que vai te orientar e poucos estudantes leem, mas calma, eu estou aqui para te mostrar ela e te ensinar como é que funciona a estrutura do item do Enem em humanas. Aí na tela, acompanha com a gente que você vai ver, por exemplo, um item onde você percebe um texto. Esse texto base, né, que na ordem de cima para baixo é o primeiro, né, esse texto base, ele pode ser de fato um texto, ele pode ser uma imagem, pode ser um mapa, uma tabela, pode ser qualquer outra coisa. Aí a gente vai continuar chamando de texto. Texto base, ele vai te dar ali a base para você resolver o item. E ao contrário do que todo mundo pensa, o texto base sim te ajuda a resolver esse item, tá? Então tem que ler e ler interpretando. É isso que a gente vai te ensinar aqui no Hverso. Como interpretar esse texto base, como grifar as palavras-chave, quais são as palavras-chave, como conectar essa palavra-chave com o enunciado. Né? No enunciado, que é o item logo a seguir aí do texto base, né? Você tem o texto base, você tem a fontezinha, tem que ler a fonte e logo em seguida você tem aí o enunciado. O enunciado vai te colocar essa situação problema. Né? Ali provavelmente a gente vai ser direcionado ao texto base em busca dessa análise, em busca da identificação, em busca ali de uma resolução de uma situação problema. Então, conectar o enunciado ao texto base com palavras-chave, palavras de conexões, vocabulário, né? Que aqui a gente vai ter um glossário aqui no Hverso, um glossário de vocabulários para que você possa aumentar a sua caixa de diálogo para que não chegue ali no Enem e encontre uma palavra que você nunca ouviu na vida. Então a gente vai te preparar um glossário para que você possa ler esses glossários e os seus significados. Aliás, essa palavra e entender ali os seus significados, os seus sinônimos, para você não cair numa furada lá na hora da prova. Né? Então, olha lá, texto base, a fonte, tem que ler às vezes a fonte, te direciona também para a alternativa ou facilita a resolução do item. Depois você tem um enunciado, que antigamente o pessoal chamava de comando, mas não é mais comando, tá? É um questionamento, é uma provocação a você analisar algo. E aí em seguida você tem as alternativas. As alternativas, você tem ali um distrator que pode se conectar com a resposta, ela está quase certa, mas não está tão ligada ali ao texto base, não está tão ligada ali ao enunciado, o que faz considerar que essa alternativa está errada. Então ela te distrai, né? Então tem que ficar ligado nisso. Tem as alternativas que não tem nada a ver com o texto base e o enunciado, e tem a alternativa correta
que é a que a gente vai te direcionar aí a acertar, né, e chegar aí a teus 40 mais. Mas olha só, eu queria te mostrar também aqui os microdados da prova de 2023. A gente também vai te mostrar lá no curso os microdados de 2022. Tá? É importante você entender como os níveis dos itens se comportam na prova, quais são as habilidades de cada item, né? Porque é a partir daí que você vai fazer um mapeamento dos seus erros, né? Você vai entender aonde é que você está errando, qual é a habilidade que você tem maior dificuldade. Essa habilidade ela é geral de todo o grupo daqui do Agaverso. Aí você vai comparar isso a nível de Brasil, né? É importante você se comparar, sim, para que você possa fazer ali retomada em cima de habilidades, em cima de conteúdos mínimos, dos padrões que de repente você ainda não conseguiu chegar, né? No espelhamento. Então, essa análise ela é necessária. Então, se vocês observarem aí, nesses microdados de 2023, você vai perceber os itens que correspondem aí a 500 e a uma fração até próximo de 600, são itens que estão relacionados aí a nível básico, nível fácil, e o intermediário, o médio. Tá? Então, perceba que quase 80% da prova ela é de nível fácil e médio, o que vai te exigir uma boa interpretação. Né? Olha lá, mas Diego, eu não sei interpretar. Essa é a grande realidade do nosso estudante do Brasil. Tem muita dificuldade de interpretação de texto. Esse é o trabalho que eu vou fazer aqui contigo, além de te fornecer o mínimo conteúdo de humanas, em história, filosofia, sociologia, geografia, para que você possa mandar bem na hora da prova. Mas te mostrar isso aqui é importante para você, aluno, ou até mesmo os pais que estão aqui acompanhando essa reunião. É importante para que a gente possa te direcionar a um estudo mais focado, a um estudo sem perda de tempo, a um estudo que você possa fazer sem sair de casa comigo, que daqui a pouco eu vou te mostrar como é que vai ser esse método do nosso curso. É um método muito bacana, onde você nunca vai perder aula, onde você pode assistir a aula quando quiser, ao vivo, gravado, mas calma que ainda está cedo, não vou te contar, estou só dando um spoiler. E agora foco total que eu vou te explicar como é que funciona o nosso método, tá? Um passo a cada vez para que você possa entender como é que funciona o nosso método, como é que eu vou te levar a esses 40 acertos mais, para que você possa de fato chegar aí à tua aprovação, à realização do teu sonho. Olha só, eu vou te mostrar aqui a matriz do Enem, tá? Para que a gente possa fazer uma análise. Amigos, tem que ler a matriz Enem. Às vezes eu falo para concurseiro que muitos estudantes não leem o edital do Enem. Né? Eles ficam assim chocados. Caraca, velho, como é que o cara pode fazer um concurso sem ler o edital? Pois é, muitos estudantes não leem. Mas calma, que você que não lê, eu vou ler por você, vou te direcionar para esse edital e vou te acompanhar segurando a tua mão, cara, todos os dias até o dia da tua prova, até a tua aprovação. Eu vou estar contigo até depois do fim, comemorando, brincando, batendo foto. A gente vai comemorar muito a tua aprovação, fica calmo. Mas olha lá, dá uma olhadinha aí na matriz Enem. Se você observar, bora pegar aí essa habilidade 1. Olha a habilidade 1 que tá mostrando para ti aí. Interpretar historicamente ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. Se vocês analisarem, tem um verbinho na habilidade, ó, interpretar. Então, o aluno tem que interpretar historicamente ou geograficamente. Olha a habilidade 2, analisar. O aluno tem que analisar. Habilidade 3, associar, comparar, na habilidade 4. Na habilidade 5, identificar. Você tem que aprender a fazer, a realizar o que esses verbos estão te convidando a fazer. Por exemplo, interpretar fontes. Então, em algum momento do nosso curso, eu vou te dar aula sobre fontes. Como interpretar essas fontes, tanto a nível de compreensão para história, filosofia, sociologia, né, e geografia. O professor de geografia também vai fazer isso. Ah, Diego, não vai ter professor de geografia? Então vai ter um professor de geografia, vai ter também um professor de filosofia e sociologia, para que você possa estudar essas habilidades por cada uma das perspectivas desses professores.
Tá? Então você vai ter lá a habilidade 1 na perspectiva da história, a habilidade 1 na perspectiva da sociologia, da filosofia, a habilidade 1 na perspectiva da geografia, para que a gente possa atender qualquer momento que o Enem venha te cobrar essa habilidade dentro desses componentes. Então eu vou te dar uma aula sobre interpretação de fonte, né? Olha como é fácil. A habilidade 2 aí, memória. Memória, fontes, são os conteúdos mínimos. Então, manifestações culturais é um conteúdo mínimo na habilidade 3. Tá? Você vai perceber que a gente vai te explicar esse conteúdo mínimo e vou te levar, né, via habilidade para que você possa matar ele com facilidade. E mais que isso, cara, a gente espelha a prova do Enem em itens que nós vamos realizar com vocês. Então, além de você fazer aí simulados dos Enems anteriores, além de você fazer resolução de fichas com base no Enem, todas essas fichas que a gente vai construir, esses itens, essas questões que nós vamos construir, elas são espelhadas no Enem. Então, você meio que vai fazer uma prova muito parecida com o Enem anterior, mas com um conteúdo mínimo diferente. Deu para entender? Mas, Diego, me explica como é de fato o método em si. Tá? O nosso método, pessoal, é um método que vai unir habilidade, conteúdo mínimo e padrão de prova. Tá? Habilidade, conteúdo mínimo, padrão de prova. Então, a gente vai aplicar em vocês, instalar em vocês todas as habilidades de ciências humanas para o Enem, da matriz Enem. Nós vamos trabalhar os conteúdos mínimos que aparecem na prova, como eu acabei de explicar, né, como eu acabei de mostrar na própria matriz. E, além disso, a gente vai dar uma olhada nos padrões da prova. A prova tem padrões, pessoal. Né? Por exemplo, é comum que na revisão eu sempre trabalhe a África, né, ou então cultura afro-brasileira, porque eu sei que aparece na prova. Só vai mudar o padrão do item, só vai mudar um pouco as informações do item. Assim como também a gente trabalha patrimônio, porque a gente sabe que sempre aparece também patrimônio. Tá bom? Então, habilidade, conteúdo mínimo e padrão de prova, tá? Para que você possa arrebentar. Então, esse é o nosso método, é claro, que é um método que você vai perceber mesmo dentro da aplicabilidade, a gente cursando ele, você vai perceber como é que funciona. Mas calma que isso é só o começo, olha só. Eu vou mostrar para vocês agora que eu vou dar uma lida e vou te mostrar tanta coisa que você vai perceber que é muito bacana e fundamental para a tua aprovação. Por exemplo, olha só, nós vamos ter itens mapeados por habilidades e dificuldades. Então, a gente vai pegar lá resoluções do Enem, dos Enems passados, e a gente vai mapear, né, esses Enems por habilidade e também por nível de dificuldade, que é o que vai te contribuir aí para fazer uma análise de como é que está o teu rendimento. Tá? Uma outra coisa que a gente vai fazer aqui é o glossário de vocabulário. Né? Então, a gente vai aumentar a tua caixa de diálogo, né, para que você, quando encontre uma palavra, né, no Enem com um nível de dificuldade diferente, você já tenha visto essa palavra, tenha sinônimos dela e saiba o seu significado. Então, esse glossário de vocabulário ele é muito importante. Às vezes, um item fácil leva um aluno ao erro porque ele desconhece uma palavra. E é o que a gente vai fazer diferente aqui no Hverso. Uma outra coisa bacana que a gente vai fazer eu já falei aqui, mas vou repetir, é a lista de questões por habilidades e dificuldades. Cara, que são 350, mais de 300 itens, questões que a nossa equipe vai fazer, espelhada na prova do Enem de anos anteriores, para que você possa ter ali uma sensação muito próxima da prova. Para que quando você chegue com o Enem de fato que você vai fazer, você diga assim, caramba, mas eu fiz algo muito parecido com isso. É por causa do padrão da prova, tá bom? Então, a gente vai ter, além disso, os simulados quinzenais. Esse simulado, a gente vai mapear, analisar ele para você e nós vamos tirar as principais dúvidas da maioria da galera nas aulas ao vivo desse simulado quinzenal. Além disso, a gente vai ter monitores num grupo do Telegram, tá? Por que o Telegram, Diego? Não o WhatsApp, porque no Telegram fica ali meio que um drive. Então, tudo que a gente colocar lá vai ficar instalado e todo mundo que entrar, né? Então, você que está entrando agora em dezembro, não vou entrar em fevereiro, janeiro, meio do ano, você não vai perder nada, né, do que a gente colocou lá desde o início da formação do nosso curso. Então, a gente vai ter um grupo lá no Telegram
de dúvidas, né, com os nossos monitores, tá bom? Além disso, nós vamos ter essa análise do simulado, já falei, mapeamento dos resultados desse simulado e a aula ao vivo, que ela é semanal, né, com o nosso time de geografia, filosofia e sociologia. E o mais bacana, você vai ter um cronograma de estudos para a tua semana até a realização da tua prova. Então, tá com alguma dúvida ainda, cara? Tenho certeza que não. Vem para o HVerso, que a tua aprovação vai ser consolidada nos teus 40 acertos mais, com qualidade, sem ser derrubado pela TRI, que a teoria de resposta é um item, para que você possa ter aí a realização do seu sonho alcançada. Então, assim, cara, eu quero que você faça a sua matrícula agora, não perca mais tempo, não fique 36 semanas estudando conteúdo, vem para o que é certo, vem para o que vai te levar de fato para a tua aprovação. Faça a sua matrícula clicando no botão aqui abaixo.